Muito bem, pessoal. Então, hoje nós vamos dar início aí aos nossos conteúdos de Revolução Russa. E a primeira parte que o capítulo coloca para a gente que são as bases ideológicas do século XIX, o socialismo e a revolução. Então, antes da gente entrar na Revolução Russa propriamente dita, primeiro a gente precisa entender um pouco da teoria que sustentou e que serviu de combustível para essa revolução. Assim como a Revolução Francesa teve o Iluminismo, né, como embasamento teórico, né, que trouxe os ideais, né, que motivaram, que impulsionaram a Revolução Russa também tem a sua ideologia, né, a sua teoria, que são as doutrinas sociais que a gente estudou no ano passado, que surgiram no contexto pós-revolução industrial, particularmente o socialismo. E também vamos falar sobre anarquismo, tá? Bom, pessoal, nós temos que primeiramente entender o seguinte: a revolução ela acontece no século XX, né? Ela começa no ano de 1917. Só que nada na história acontece assim, né? Com um estalar de dedos. Tudo tem o antes, tem a causa, tem a consequência. E para que a revolução acontecesse, muito antes disso, né, a sociedade vivenciou, passou por transformações que levaram a história a desembocar ali, naquele momento, naquele fato, até que aconteceu a revolução, né? Então a revolução ela acontece no século XX, é um período em que a sociedade ela vivencia, ela passa por muitas transformações e é um momento também em que a lógica capitalista ela está se expandindo, a lógica do capital, do acúmulo de capital, né? Que é filho também, essa lógica é filha também da Revolução Industrial e também começa a surgir aí no século XIX as teorias que passam a questionar, a criticar esse modelo de sociedade, esse modelo econômico, principalmente pelos seus efeitos sociais devastadores, né? Que tem como principal sintoma negativo aí a má distribuição de renda e riqueza, o aumento da desigualdade social, da exploração, né? O aumento significativo da pobreza. Então, depois da Revolução Industrial, nós temos aí essa herança, né? Esse peso negativo, que a Revolução Industrial ela não trouxe apenas vantagens, né? Ela trouxe também desvantagens. Ela trouxe a tecnologia, lógico, a gente hoje não vive sem a tecnologia, mas ela aprofundou a desigualdade social e a concentração de capital, né? Então nós vamos falar do socialismo e do anarquismo, que vão ser doutrinas sociais, teorias que vão criticar essa lógica capitalista que foi construída a partir dos séculos 18 e 19, né? Com a Revolução Industrial, né? Que começa na Inglaterra e depois se expande para o mundo. Então a Revolução Industrial ela mudou a forma de os indivíduos se relacionarem com o seu trabalho, né? E também com a riqueza que esse trabalho produz, né? Nós sabemos que a gente depende do trabalho para gerar a riqueza, né? E nada nesse mundo funciona sem que a classe trabalhadora se movimente, né? Se a classe trabalhadora parar, para tudo. Então, né, a classe trabalhadora ela detém o poder de produzir a riqueza, é o trabalho quem produz a riqueza, né? Então a Revolução Industrial ela trouxe essa mudança, né? E também ela
colocou em evidência a questão do acúmulo de capital nas mãos de poucas pessoas e a pobreza generalizada, né? De milhões. Bom, então após a Revolução Industrial, nós tivemos aí um aumento da desigualdade social, do acúmulo de riqueza e o aumento do abismo social entre os ricos e os pobres, que cada vez ele vai ficando maior, esse abismo, né? É um processo histórico que foi inaugurado, né, com a Revolução Industrial, que até hoje a Revolução Industrial ela está acontecendo. Ela começou e não parou. E de acordo com que o tempo passa, a distância entre os ricos e os pobres, ela só o quê? Aumenta. A riqueza vai ficando cada vez mais acumulada, né? E aí surgem duas classes antagônicas, né, que vão estar em constante embate, que é a burguesia industrial, que é a dona e proprietária dos meios de produção de riqueza, dos bens de consumo, né? Que são os donos do maquinário, são os donos da matéria-prima com a qual se fabrica a mercadoria, são os donos do imóvel onde fica a fábrica, né? E do outro lado nós temos quem? O proletariado, que é a classe composta pelos operários, pelos trabalhadores, que é a grande massa explorada, que tem o quê? O trabalhador. Eles são apenas proprietários de sua força de trabalho. Eles vendem sua força de trabalho para sobreviver, né? A revolução, como eu disse, ela trouxe tecnologia, porém mostrou também a face cruel, né? Que é essa exploração do trabalho e o aumento da desigualdade. Então nós vimos que os trabalhadores tinham uma dura e longa jornada de trabalho, trabalhando às vezes até 16 horas por dia, baixos salários, condições insalubres, né, de higiene, de alimentação, sem proteção, sem nenhuma lei trabalhista que garantisse proteção a esse trabalhador. Fora isso, também foi marcante a exploração do trabalho de mulheres e crianças, né? Todas aquelas situações bem delicadas, esse mundo bem cruel que a gente herdou da Revolução Industrial, né? Das condições de trabalho dos primeiros trabalhadores das fábricas. Hoje a gente sabe que mudou muita coisa, né? O trabalhador tem garantias, tem leis que protegem o trabalho, tem aposentadoria, tem descanso semanal, tem férias, mas ainda a concentração de renda e riqueza ela é uma realidade, né? Tem uma minoriazinha muito minúscula que concentra grande parte da riqueza e uma enorme, incontável massa de pessoas exploradas, né, que mantém a condição dessa minoriazinha lá no topo da hierarquia, né? Fora isso, gente, fora das fábricas, fora ali daquele meio do trabalho, quando o trabalhador chegava em casa, ele tinha o quê? Uma moradia precária, né? Sem água encanada, sem coleta de lixo, sem saneamento básico. Às vezes famílias inteiras tinham que trabalhar para angariar, né, para juntar o sustento de toda a família. E a gente tem que lembrar também que lá na Inglaterra, esses trabalhadores que compuseram a classe dos operários das fábricas, eles eram trabalhadores que vieram da zona rural, do processo dos cercamentos, né? Então eram pessoas que tinham um ritmo de vida, um ritmo de vida que era regulado pelas estações do ano. E essas pessoas do nada elas caem dentro das fábricas com hora para pegar, hora para parar, quantidade de mercadoria que tinha que produzir. Então a vida do trabalho urbano, fabril, ela era uma vida mais disciplinada.
Então essas pessoas tiveram uma reviravolta muito grande no seu ritmo de vida e vieram para as cidades, né? Então tiveram que se adequar do dia para a noite àquele meio hostil, né? Do trabalho urbano e fabril, né? Sem condições decentes de moradia, saneamento básico, salários péssimos, inexistência de uma legislação protetiva, como nós falamos, e o trabalhador se via o quê? Abandonado, tanto pelo poder público, pelo Estado, que não se movimentava no sentido de criar uma legislação para garantir nenhum direito, e também um trabalhador explorado, também abandonado pelos donos das fábricas, que só queriam explorar. Bom, a partir da segunda metade do século XIX, o trabalhador, os operários, né, a classe operária começa a sentir assim uma indignação diante dessas condições de trabalho e começam a questionar, a criticar, a se movimentar no sentido de mudar essa realidade. Então esse trabalhador começa a vomitar a sua indignação e começam a surgir diversas manifestações, né, que começam por aquele movimento ludista, né, de quebrar as máquinas, de incendiar as fábricas, de achar que as máquinas eram culpadas pela exploração. Só que depois esses trabalhadores começam a se organizar em partidos e começam a surgir teóricos que começam a elaborar. Por quê? Né? Por que tanta pobreza, tanta desigualdade? Por que tanta má distribuição de renda? Né? Onde está o erro? Onde está o problema? Então começaram a pensar sobre essa sociedade e esses defeitos dessa sociedade. E aí surgem as doutrinas que começam a criticar a lógica do capital, né? As teorias socialistas, elas surgem como maneiras de interpretar, reinterpretar, na verdade, e modificar a relação do homem com o capital, o trabalho e os demais membros da sociedade. Então, o socialismo, ele pega uma lupa e uma lanterna e ele joga sobre a sociedade. Espera aí, por que tanta pobreza? Por que tanta fome, tanta miséria, tanta desigualdade social? Então, o socialismo, ele lança essa luz e essa lupa, né, crítica para enxergar esses defeitos da sociedade capitalista e começa a questionar, né? E o que o socialismo diz para a gente é uma verdade, né? A gente não tem como não concordar. A riqueza é mal distribuída. A riqueza, ela está pessimamente distribuída. Tem muito pouca gente trilhardária e bilhões de pessoas que passam fome, que morrem, né? A própria situação de pandemia, né, que a gente está vivendo, ela extrapola para a gente, né? Ela mostra para a gente como que a sociedade ela é desigual, né? Pessoas que às vezes não têm nem um sabonete líquido ou condições mínimas de higiene, né? Para se proteger dessa condição que dessa situação aí que nós estamos vivendo, né? Então, ó, essas teorias, né, as teorias, as doutrinas sociais, né, o socialismo, ousaram questionar pela primeira vez na história o sistema de dominação capitalista, o acúmulo de riqueza, a pobreza e a exploração de uma maioria para o sustento de uma minoria. E por isso que o socialismo ele é uma ideia revolucionária e também uma ideia que desperta um certo medo, né? Ela é uma teoria demonizada, né? Então, por muitas vezes na história a gente vai ver, né, principalmente em diversos contextos, a gente vai ver a demonização do socialismo
porque ele causa um desconforto na elite, ele causa um desconforto na classe dominante, porque ele questiona a posição que essa classe dominante ocupa e a condição que a maioria está submetida em extrema pobreza, né? Entre as teorias socialistas que tiveram maior destaque e maior expressão, nós temos aí o marxismo, né, que é chamada assim devido ao seu teórico Karl Marx, né, o Carlinho, né, Karl Marx e Friedrich Engels, né, que desenvolveram essa teoria aí lá no século XIX. E o que o socialismo defende, né? O que o socialismo projeta? Ele defende a criação de uma sociedade sem desigualdades ou exploração de um indivíduo pelo outro. Então, o socialismo, ele almeja uma sociedade mais igualitária, mais justa, né? Por quê? Porque o capitalismo ele produz uma sociedade injusta, uma sociedade desigual. Então, a justiça social ela é a essência do marxismo, né? E ela objetiva o quê? A divisão igualitária dos bens e a valorização do trabalho e da classe trabalhadora que tudo produz, segundo Marx, né? Bom, então, na visão da teoria, vamos falar agora da teoria marxista. O capitalismo é um sistema desigual, injusto para os proletários, né, que são os trabalhadores, que nós falamos agora um pouquinho atrás, que tem apenas o que? A sua força de trabalho para vender, e essa força de trabalho é explorada pelos burgueses, que são quem? São os donos dos meios de produção de riqueza, né? O socialismo científico, que é a teoria que criou, que é o ramo do socialismo criado por Marx, defende a libertação, a melhoria da sociedade do capitalismo, né? Então, segundo o socialismo científico, o capitalismo é um sistema ruim, desigual, e a sociedade ela tem que ser liberta, né? Parece até exorcismo, né, gente? Liberta do capitalismo e substituí-lo, o capitalismo, por um modelo de sociedade e de produção econômica, né, um modo de produção econômico, onde não exista a propriedade privada, onde não exista desigualdade social e nem permita que uma minoria controle esses meios de produção e explore a maioria, né? Então, ó, para Marx, a luta de classes ela é o que move a história. Então, a luta de classes, né, de classes antagônicas dessas classes, né, do proletariado e da burguesia, é que vão movimentar a história, o conflito entre essas duas classes, né? Então, ó, tem até uma citação aí na página 61 do Manifesto do Partido Comunista, que vai dizer o seguinte para nós, ó: a história de todas as sociedades que existiram até hoje é a história da luta de classes. Homem livre e escravo, patrício e plebeu, barão e servo, mestres e companheiros, numa palavra opressora e oprimida, em constante oposição. Tem vivido em luta que terminou sempre com uma transformação revolucionária de toda a sociedade ou com um declínio comum das classes em luta, né? Então esse trecho está até aí na página 61 dessa citação que Marx faz para a gente. E aí, qual é o fluxo que vai percorrer a lógica aí do socialismo para Marx? Como é que coloca o socialismo em prática? Como que ele funciona dentro da sociedade para ele ser implantado? Então, eu coloquei para vocês aí, ó, como é que funciona esse fluxo, né, da revolução e da mudança, né, da libertação do capitalismo.
Segundo, né, a teoria de Karl Marx, o proletariado tem que se unir, né? A classe trabalhadora tem que se unir e se conscientizar de sua força e de sua importância, que de fato ela é a classe mais importante, é a classe que produz tudo, né? Então, primeiro passo, a união do proletariado, né? E segundo Marx, isso aí era uma coisa que seria inevitável que um dia acontecer, né? Após a união e a conscientização do proletariado, aconteceria o quê? Uma revolução liderada por essa classe, pelos trabalhadores, onde, a partir dessa revolução, aconteceria o quê? A amenização das diferenças sociais, né? Então, as diferenças sociais seriam amenizadas, né? E aí, os trabalhadores, os operários, controlariam o governo, o Estado, né? E os meios de produção de riqueza. E, nesse momento, aconteceria o quê? Uma fase de transição para o comunismo, que, segundo Marx, é o modelo ideal de sociedade, onde desapareceria o Estado, a autoridade e todos seriam iguais, não existiria rico nem pobre, todos seriam felizes para sempre, né? Então é uma teoria muito linda, mas que infelizmente não funcionou e nem vai funcionar porque a gente sabe que Marx não contou com um detalhe: a ganância e o individualismo do ser humano, né? Infelizmente, né? Mas justiça social é uma coisa que é possível. Segundo a teoria de Marx, um partido, né, lideraria todo esse processo revolucionário de transformação da sociedade e esse partido seria a base de organização e de direcionamento desse processo, tá? Então, ponto. Aí falamos do socialismo científico de Marx. Agora falando do anarquismo, né? O anarquismo pensa e elabora, né, a organização e a formação de uma sociedade de forma libertária e com autogestão do indivíduo. Então, o anarquismo ele elabora, ele pensa uma sociedade sem classes, sem governo, sem autoridade, onde cada um vai se autogovernar, onde os indivíduos não serão reprimidos, né? Por isso que se chama anarquismo, né? Que não tem governo, não tem polícia, cada um se governa, cada um por si, Deus por todo, e enfim, né? Por isso que se fala em anarquismo, né? O anarquismo também é contrário à propriedade privada e, consequentemente, contra o capitalismo. Defendiam a organização, a emancipação, perdão, do indivíduo, que não estaria submetido a nenhuma autoridade, e o fim da sociedade opressora. Pensadores de destaque, né, que o material vai trazer para a gente aí: Mikhail Bakunin, Peter Kropotkin, Leon Tolstói, Enrico Malatesta e Emma Goldman, tá? A organização do Estado proletário é o ponto em que os socialistas divergem dos anarquistas, porque os anarquistas são completamente contrários a qualquer forma de hierarquia e de poder. Tá bem, pessoal? Então, por isso que existe essa diferença entre socialismo e anarquismo, porque segundo o socialismo, precisa primeiro haver a organização desse Estado para organizar a economia, para colocar a sociedade no eixo, para depois as classes sociais aparecerem, né? Então, eles discordam aí nesse ponto. Para os anarquistas, esse Estado, esse governo não pode existir, porque ele configura uma forma de opressão como um agente dominador, né? Então, os anarquistas, eles só enxergam a mudança a partir da exclusão total de toda e qualquer forma de
estrutura de poder, tá? Em 1864, né, foi criada a primeira Internacional, que foi uma organização, um evento composto pela reunião de trabalhadores representantes de vários países, né? E essa organização da primeira Internacional foi um importante marco na luta dos trabalhadores. Só que, quando chegaram lá, começaram a divergir, a discutir muito, né? Anarquistas, socialistas, né? Tinham divergências de ideias e acabaram não chegando a lugar nenhum, e a primeira Internacional foi dissolvida. Houve uma segunda Internacional, uma segunda tentativa, porém também sem sucesso, devido a essas divergências entre anarquistas e socialistas, tá? Mas, embora a Internacional não tenha vingado, né, não tenha ido à frente, nós temos aí uma conquista, que foi a criação da data do Dia Internacional do Trabalho, que é o dia 1º de maio, que marca um dia mundial de luta dos trabalhadores em prol dos seus direitos, né, de suas conquistas, que foi escolhido justamente por ser uma data histórica, devido ao fato de vários trabalhadores terem sido mortos em manifestação lá nos Estados Unidos. Tá bem? Outras correntes do socialismo. Nós temos o socialismo utópico, né? Que nós já falamos ano passado, a gente conversou um pouquinho, onde nós temos Robert Owen e Charles Fourier como alguns expoentes do socialismo utópico, que prega a mudança da sociedade a partir da bondade do coração da classe, de membros da classe dominante. Então, por isso que ele é chamado de utópico, né? Porque nem todo mundo é bonzinho, né? E de boas intenções o inferno está cheio. E também o texto traz para a gente o socialismo cristão, que surge no papado de Leão XIII, onde o Leão XIII, né, que inclusive dá o nome à Fundação Leão XIII, né, vai publicar um documento chamado Rerum Novarum, de 1891, que critica o apego material da sociedade capitalista pós-revolução industrial e a exploração da maioria. Mas também o socialismo cristão, ele fica entre a cruz e a espada, ou seja, ele fica entre o socialismo científico e ele fica entre a exploração das classes dominantes. Ele quer que a sociedade seja mais justa, mais igualitária, mas o socialismo cristão, ele nega e ele condena a luta de classes, né? Condena que a sociedade ela viva, né, nessa constante luta entre grupos opostos, né, como a burguesia e o proletariado, né? Então a gente pode, eu até coloquei para vocês aqui, ó, que é um socialismo morno, né, que fica entre Marx e o capitalismo, que é um capitalismo, que é um socialismo que fica em cima do muro, né? Então, embora existam aí essas diferenças, né, de teorizar, de pensar a sociedade, os socialismos, o anarquismo e o socialismo cristão, eles todos evidenciam o quê? A profunda desigualdade que existe dentro da sociedade e que a sociedade precisa melhorar nesse sentido, no sentido de distribuir melhor as riquezas. Bom, é isso, gente, para essa parte.